Glória a Deus. Queridos, por favor, abra a tua Bíblia. Glória a Deus. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Glórias a Deus. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Amém? Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Glória a Deus. Amém? Se alguém puder depois colocar um pouquinho d'água aqui para mim, por favor, no nome de Jesus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, glória! A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Curve sua cabeça, por favor. Querido Deus, eterno Pai, estamos diante da sua palavra, Senhor, das Escrituras Sagradas, Senhor. Pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para a nossa vida, Senhor. Que sejamos todos, ó Pai, edificados pela sua palavra, Senhor. Continue falando conosco segundo Tu queres falar, Senhor. Segundo a Tua vontade. Cumpra, Senhor, nessa noite uma vez mais os Teus propósitos, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, que tem liberdade no nosso meio, Pai, fale e continue falando em nossos corações, Senhor. Segundo Tu queres falar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Se assente, por favor, glorificando a Deus. Amém? Deixarei uma breve palavra para o nosso coração, que Deus assim nos colocou em nossos corações. Queridos, nós conhecemos um pouquinho sobre Paulo, muito pouco acerca de Paulo. Paulo foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Paulo, que também se chama Saulo. A Bíblia diz isto. Paulo e Saulo é o mesmo. Este homem vivia, irmã Simone, longe de Deus por algum tempo. Só que, num certo momento, esse homem chamado Paulo ou Saulo, ele vai ter um encontro com Jesus, com Cristo, o Cristo que adoramos. Paulo, ele vai ter um encontro com este Cristo. Assim, Paulo teve, no começo do seu ministério, muitas dificuldades.
surgiu muitos problemas, mas Paulo continuou sendo crente e servo de Deus. Paulo, ele começa a fundar igrejas. Ele começa, pela orientação do Espírito Santo do nosso Deus, a fundar igrejas, com o zelo de Deus, com todo o temor do nosso Deus que estava sobre a vida dele. E ele, ao escrever esta carta à igreja de Éfeso, Paulo, nós sabemos que ele não estava numa liberdade absoluta, de forma nenhuma. Paulo, ele estava aprisionado, encarcerado. Só que Paulo tinha um carinho também pela igreja do Senhor, porque Deus tinha chamado ele para esta obra, como fundador de igrejas, como embaixador também do Evangelho do próprio Cristo. E Paulo, neste capítulo 6, ele está dando uma orientação à igreja de Éfeso. Mesmo Bruna, ele estando encarcerado, Paulo, ele diz para a igreja do Senhor: no demais, irmãos meus. Paulo poderia dizer, irmã Jéssica, da seguinte maneira: no demais, igreja de Jesus. Claro que sim, igreja de Jesus. Mas ele diz, irmã Thelma, no demais, irmãos meus. Paulo podia usar sua autoridade de pastor ou de apóstolo, mas ele prefere dizer, no demais, irmãos meus. Paulo tinha a certeza, queridos, mesmo sendo pastor, mesmo sendo apóstolo, considerava toda a igreja como irmãos dele em Cristo Jesus. Isto é maravilha de Deus, querido, porque a gente aplica na nossa vida hoje. Sabemos que nós também hoje, neste século, neste tempo, temos irmãos em Cristo Jesus. Você não vai para o céu sozinho, eu também não, querido, mas o teu irmão vai estar lá com você. Então tomemos posse desta palavra, assim como Paulo, no demais, irmãos meus. Isto é maravilha. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que aceitam a Jesus Cristo têm Deus como seu Pai. Meu Deus do céu. Logo que tendo Deus como seu Pai, então passamos a ser irmãos uns dos outros. Então, queridos, tiremos do nosso coração de que aqueles que estão dentro da igreja, ou seja, os membros que estão se esforçando também, tiremos da nossa cabeça de que não são nossos irmãos. São nossos irmãos, sim. Tem o mesmo Pai. Deus é o teu Pai, querido, mas também é o Deus do teu irmão. Isto é maravilha de Deus. Aí Paulo, bem profundo, no mesmo versículo, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Glória a Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Queridos, Paulo está querendo dizer que Deus, ou Cristo, o próprio Deus também, é a fonte do fortalecimento, querido. Ou seja, fazemos aqui uma comparação. Quando você está com sede na sua casa, aonde que você vai? Sede de água. Aonde que você vai dentro do teu lar procurar água? Você não vai no guarda-roupa procurar água de forma nenhuma. Você não vai no banheiro procurar água para beber de forma nenhuma. Você não vai na área que você tem na sua casa procurar água para beber de forma nenhuma. Porque você sabe a fonte, querido. Aonde tem a água que vai matar a tua sede, querido? Na geladeira. É o mesmo. Fazemos assim com Deus. Sabemos que a fonte do
do nosso fortalecimento é Deus. O Deus que nós servimos é Ele, meu irmão, que te fortalece e te sustenta, diácono Carlos. Não adianta procurar em outra fonte, porque igual esta não tem de jeito nenhum. Somente em Deus temos a força, Paulo. Somente em Deus. Por isto que Paulo está dizendo para a igreja, meu irmão, porque Paulo experimentou isto. Não adiantaria nada se ele não estivesse, irmã Simone, experimentado isto e querer passar para a igreja. Mas o que ele está passando para a igreja foi o que ele buscou, foi o que ele aprendeu com Deus. Glória a Jesus. Aí no mesmo texto, no versículo 10, ele ainda continua dizendo: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Tu sabes a fonte agora? Então você vai buscar, Gabriel, porque agora você sabe a fonte, é Deus. E Paulo diz: e fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus, só que quando Deus derramar o poder dele sobre a nossa vida, Paulo diz: e fortalecei-vos na força do seu poder. Sem o poder de Deus, você e eu não somos nada. Não estamos preparados para nem varrer a igreja, queridos. Só que quando vamos na fonte, irmã Wanda, que é Deus, ele libera o seu poder, e nós somos cheios do poder de Deus, querido. Tu está indo na fonte certa ou não? Ah, meu Deus do céu, Deus está neste lugar. E fortalecei na força do seu poder. Os discípulos, aí a gente sai um pouquinho daqui desse texto de Éfeso, quando eles estavam, irmã Tainá, esperando a promessa de Jesus, de serem revestidos com este poder, meu irmão. Antes, eles estavam trancafiados em intercessão, mas estavam na fonte certa, aguardando a promessa se cumprir, num lugar chamado cenáculo. Só que a Bíblia diz, a Bíblia nos mostra isso, que alguns desistiram, só que uma parte estava lá esperando o poder de Deus descer. Porque, meu irmão, era a promessa de Jesus. E quando o poder de Deus desceu, meu irmão, aí sim, agora é a hora de fazer a obra de Deus e enfrentar os desafios que nos cercam, porque estamos cheios do poder de Deus. Meu Deus do céu, de que você está cheio, meu irmão? Está cheio de si mesmo? Não, esteja cheio de Deus, que é melhor. Cheio de Deus, Paulo, nós fazemos a obra com zelo, com dedicação, mas vazios somos uns relaxados, mas cheios de Deus, meu irmão. Estamos compromissados com Deus. Busque de Deus o poder que Ele tem para a sua vida, querido, porque você é servo dele. Meu Deus do céu, estamos vivendo num momento, num tempo, que parece que se falar de poder de Deus, isso é coisa do passado. De forma nenhuma eu discordo, porque o mesmo Deus que derramou no cenáculo, Paulo, diácono Carlos, o mesmo Deus que derramou lá no cenáculo o poder sobre os seus servos, é o mesmo e Ele ainda está derramando, querido. Você só precisa buscar, está à sua disposição. Deus quer te encher, meu irmão. Aí sim, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Agora ele vai falar outra coisa. Revesti-vos, está no texto, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas
astutas ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Deus precisa de armadura, queridos, de forma nenhuma, porque Deus é Deus, sem armadura, querido. Deus é o próprio poder em pessoa. Paulo está nos querendo dizer: revestivos das armaduras de Deus. Você sabe por quê? Porque só Deus tem as armaduras necessárias para o crente, para o servo do Senhor, querido. Então, queridos, nós precisamos também nos revestir das armaduras de Deus. Você tem se revestido de quê? Não estou falando de uma roupa bonita, querido. É importante, Paulo. Sim, como é importante, isto é bom. Mas a Bíblia está dizendo: revestivos das armaduras de Deus. Para quê? Deus tem propósito, Paulo. Deus não faz nada sem propósito, querido. Deus não ia mandar você se revestir à toa. Não, de forma nenhuma. Para quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, você sabe que o diabo não gosta de mim e nem de você. E por isto, ele anda armando astutas ciladas, Paulo. Ainda que não vemos na maioria das vezes, mas ele está armando, querido. Então por que não nos revestimos? Chega de dormir, crente. Se revista das armaduras de Deus. Porque você e eu temos um adversário que quer acabar com a sua vida. Temos, Paulo, o nosso adversário. Queira você ou não, mas você tem um adversário que te odeia. Mas Deus, pela vida de Paulo, está orientando a igreja: se revista das armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se revestiu das armaduras de Deus. Agora você está, Paulo, preparado para a guerra. Não é somente se revestir. Você vai ter que lutar, meu irmão. Nós vamos ter que lutar, meu irmão. Paulo diz aqui: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Paremos aqui um pouco, meu irmão. Você está revestido das armaduras de Deus. Só que tem um porém. Não é para lutar contra o teu irmão. Carne e sangue se refere a humanos, queridos. Não, as armaduras de Deus não é para isto. Que coisa feia, meu irmão. Uma igreja se matando, Paulo, se perdendo, ou seja, se disputando, lutando contra si próprio. Só que as armaduras que Deus está oferecendo para a igreja, para os crentes que querem, a não ser que você não queira, meu irmão, mas tem gente que quer, é para lutar, meu irmão, contra as forças espirituais que existem. Forças espirituais, Paulo, malignas, que querem destruir você e eu. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, perceba que ele diz, porque não temos, e depois ele dá a direção, mas sim, contra os principados e contra as potestades. Com quem você está lutando, meu irmão? Meu Deus do céu. Será que você tomou posse das armas espirituais? Ou está lutando contra o teu irmão? Não, não. Volte depressa. Volte para Deus. Fale com Deus. Deus, eu quero me revestir das armas espirituais. E Deus vai te ajudar, meu irmão. Quantas ciladas do maligno nós nem vimos hoje, querido.
queridos, só para não acontecer o culto, mas temos um Deus que tudo vê. Ainda que o diabo se levante, Jesus é maior. Não tem outro a não ser Jesus Cristo, morto e ressurreto, e está no nosso meio, porque Ele disse, meu irmão. Que maravilha de Deus, meu irmão. Tu está revestido. Oh, glória a Deus. Aí ele diz no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Toda a armadura de Deus, não é uma só. Você tem que tomar posse, você tem que se revestir de todas as armaduras de Deus, que está disponível para quem quer, querido. Tem gente que não quer, mas quem quer está buscando, está pedindo a Deus: Deus, me reveste com as suas armaduras. Aí, queridos irmãos, eu separei aqui duas delas, versículo 17. Sabemos que é importante todas elas, mas eu separei duas para aplicação na nossa vida. Tomai também o capacete da salvação. Paulo, ele diz para nós tomarmos também o capacete da salvação. É a plena certeza de que você é salvo em Cristo Jesus. Ainda que o diabo diga que você não é salvo, mas se você aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma, você pode ter a plena certeza que você é salvo em Cristo Jesus. Queira o maligno ou não, mas você pertence a Jesus. Agora, a primeira arma que eu destaquei foi esta. A voz já está falhando. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Igreja sem a palavra de Deus, a espada do Espírito, não é igreja. Pode ser qualquer outra denominação, mas não é igreja, Paulo. Você sabe por quê, queridos? Somente é igreja quem preserva a palavra de Cristo, a palavra do Espírito, a espada do Espírito Santo, querido. Você já tomou posse da espada do Espírito Santo? Mas não é tomar posse somente assim não, queridos. Não, hoje é domingo. Hoje eu vou pegar a Bíblia, que estava toda empoeirada em cima do guarda-roupa. Não, não é somente pegar assim não, querido. É você pegar, tomar posse da espada do Espírito no seu coração, colocar dentro de você, querido. O salmista diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o norte do crente. A palavra de Deus direciona o crente. Ainda que alguns não gostam da palavra de Deus, não tem problema, Paulo. Alguns estão querendo sim, alguns desejam a palavra de Deus, a espada do Espírito. Queridos, não é somente tomar posse da espada do Espírito para querer aplicar na vida dos outros, não, querido. Aplicar na nossa vida a palavra de Deus, a espada do Espírito. Ou seja, eu peguei a espada do Espírito, só que você tem que guardar
usar ela, você tem que saber usá-la. A espada do Espírito, a palavra de Deus, querido. Nós estamos numa guerra espiritual. Você sabe como você vai vencer o seu adversário e o meu? Com a palavra de Deus, querido. Sem a palavra de Deus, nós vamos ser derrotados. Mas na palavra de Deus, Deus nos direciona, querido, a como nos comportar segundo as instruções que Ele nos dá, querido. Não inventa outro movimento, Paulo. Tem que ter a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, irmão. Deixemos algumas coisas e vamos mastigar a palavra, queridos. Vamos meditar mais. Tome posse e vamos viver a palavra, meu irmão. Certa vez, Jesus estava num lugar e quem se apresenta? O maligno, o adversário na nossa alma. E ele tenta distorcer a palavra, só que Jesus disse: também está escrito, meu Deus do céu, tu vai vencer o diabo com a palavra de Deus, querido. Por quê? Porque a guerra é espiritual, querido. Não é guerra carnal, é espiritual. Você sabe que o nosso adversário está nos lugares celestiais. A Bíblia diz, querido, há um conflito todos os dias, querido, mas com as armas, a espada do Espírito de Deus, que também é espiritual para a nossa vida, nós vamos conseguir derrotar o nosso adversário, querido. Não brinca não, porque é sério. Mas que história é essa? Que história é essa? Armas de Deus, espada do Espírito. É a Bíblia que está dizendo, querido. Acredite se você quiser, mas é a palavra de Deus. Se você não tomar posse desta palavra de Deus, você vai ser derrotado. Sabe por que o diabo está triunfando em muitas casas? Porque não tem mais a palavra de Deus como prioridade dentro do seu lar. Tem qualquer outra coisa. Talvez tenha novela, outro programa, qualquer um programa, mas a palavra está ficando escassa. Não, voltemos para ela, querido. Voltemos para ela. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, querido. Paulo tomou posse de tudo isso, querido. Por isso que ele está orientando a igreja. Versículo 18. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 18. Orando em todo tempo. Glória a Deus. Obrigado, Vara. Nem vi que estava aqui. Glória a Deus. Orando em todo o tempo. Uma outra arma que Deus nos disponibiliza do seu arsenal, poderíamos dizer assim, a oração, querido. Nós sabemos muito bem disto, que se nós não orarmos, que se nós não perseverarmos em oração, Tainá, vamos ser crentes fracassados, sem unção de Deus, sem poder de Deus. Agora, meu irmão, meu Deus do céu, quando a igreja começa a se levantar em oração, meu irmão, aí tem poder de Deus, aí tem unção, aí tem batismo com o Espírito Santo e com fogo. Sabe por que o diabo não quer que você ore? Porque é uma arma que ele também odeia, querido. Porque ele sabe que uma igreja que ora é uma igreja que está inflamada pelo poder de Deus, pela unção de Deus. Então ore a Deus, querido, enquanto Ele está te dando tempo, porque nem sabemos se vamos passar dessa noite. Estamos deixando para orar amanhã, estamos deixando para orar o ano que vem. Deus está chamando agora. Priorize a minha palavra, a espada do Espírito. E a oração, meu Deus do céu,
Voltemos, Carlos, a chorar os pés de Cristo Jesus. Reclamamos tanto: Deus, por que eu estou vazio, Deus? Claro, meu Deus do céu, porque você não ora, meu irmão. Ora para você ver. Busque a Deus com intensidade para você ver se você vai ser o mesmo, querido. Não de forma nenhuma, porque Deus vai te encher. Palavra e oração, espada do Espírito e oração. Grave isto e vai à luta, meu irmão, porque você tem um adversário que quer te parar, meu irmão. Mas Deus está falando: se levanta, crente, não se conforme mais, não se conforme com as artimanhas do maligno. Vai à luta, crente, Deus é contigo. Espada do Espírito e oração, Gabriel. Não choramos mais aos pés de Cristo, meu irmão. Queremos às vezes cantar bonito, queremos às vezes pregar bonito, fazer qualquer outra coisa bonita. É importante fazer para Deus, sim, o melhor, mas sem a espada do Espírito, sem a oração, Carlos, não temos unção, não temos poder. Só vai fazer barulho, meu irmão. Mas cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, meu irmão, em oração. Nós somos uma ameaça para o diabo, querido. Por isso que ele não gosta de você. Sabe por quê? Porque você ora, porque você prioriza a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus, meu irmão. Guarde um momento de oração a Deus, meu irmão. Não perca isto. Às vezes nós pensamos: Paulo, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou fazer isso, eu vou estudar, amanhã eu vou fazer isso, qualquer outra coisa. Mas está nos teus planos orar, queridos. Está nos teus planos falar com Deus. Ouça a voz do Espírito falando contigo, meu irmão. Será que está nos teus planos? Deus, eu quero voltar, Senhor, a tomar posse desta arma espiritual, que é a oração, Paulo. Há uma grande luta, querido, nos ares, nos lugares celestiais, por causa de você que é crente. Se você fica sem orar, meu irmão, tu vai perecer. Mas ore, enfrente o maligno de frente, querido. As armas que Paulo está falando são essas, com estes propósitos, querido, para enfrentarmos o nosso inimigo. Você não vai vencer o diabo, meu irmão, com a tua eloquência. Tem muita gente com eloquência, mas está falando coisa errada. Mas quem está direcionado com as armas do Espírito de Deus, meu irmão, é sinal que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Meu Deus do céu, Carlos, quem dera, Carlos, se continuasse ardendo no nosso coração. Deus, eu quero, Senhor, mais a espada do Espírito. Eu quero mais, Deus, chorar aos pés do Senhor. Meu Deus do céu, eles estavam no cenáculo chorando, falando com o Senhor. Queridos, você só vai vencer essas batalhas, esses conflitos espirituais, que às vezes você nem entende,
Deus, que prova é essa antes de eu sair de casa? Foi o diabo tentando fazer você parar, meu irmão. Mas aí você reconheceu: Deus, eu preciso da sua palavra. Eu preciso, Senhor, falar contigo. E Deus está falando. Então vem, meu filho. Então vem, minha filha. Porque Jesus está te esperando, crente. Sharai merekami nasai. Deus está te esperando. Você que está no Facebook, Deus está te chamando. Volte a usar a palavra, viva ela. Continue orando, falando com Deus, e você vai ver. Você não será mais o mesmo, meu irmão, porque você tomou posse das armaduras espirituais, Paulo. Quantas guerras carnais em vários países, querido. Quantas delas, Carlos, eles precisam usar as melhores armas, as mais potentes, para destruir o adversário, o inimigo. Só que às vezes, Gabriel, nós estamos brincando. Oh, meu Deus do céu, vamos usar as armas espirituais, levar a sério, querido, porque Pedro diz na sua palavra, na sua epístola, que o nosso adversário está ao nosso derredor, e se você abrir brecha, ele te traga, ele vai te tragar. Mas se você combater, bater de frente, meu irmão, Deus te ajuda. Não dê brecha, meu irmão. Use as armas de Deus na sua vida. É hora de usarmos as armas de Deus. Fique de pé, meu irmão. Sharai menekami nasai. Espada do Espírito e a oração. 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 Sharai menekami nasai. Espada do Espírito e a oração, Vanderlei. Espada do Espírito, meu irmão, e a oração. Ah, mas Deus, semana passada eu nem orei. Talvez você esteja se questionando: Deus, semana passada eu não orei. Mas Deus te trouxe, meu irmão. Deus te deu a oportunidade. Volte, meu irmão. Deus, talvez você esteja dizendo: Deus, eu nem leio a Bíblia direito. Mas Deus te trouxe, meu irmão. Volte a meditar mais. Espada do Espírito e a oração, Paulo. Ah, meu Deus, há uma camada de glória nesse lugar, meu irmão. Deus está presente. Obrigado, Deus. Não somos merecedores, Pai, mas a tua graça nos sustenta. Sharai merei caminarasai. Somente assim, meu irmão, você vai vencer. Se prepare para as críticas. Se prepare para as críticas daqueles que não querem nada com Deus. Mas se prepare para Deus te usar, meu irmão. Chega, Satanás, de querer triunfar no lado de crente. Jesus é maior. Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Jesus é maior. Jesus Cristo. A Bíblia diz que o
nome de Jesus está acima, meu irmão, de qualquer outro nome. Ainda que tenha pessoas de nome na terra, mas o nome de Jesus na terra e no céu é maior do que qualquer autoridade na terra. Jesus, ah, meu Deus, queridos, o Espírito de Deus ministra no meu coração. Paulo, tem gente que chegou aqui capengando: Deus, eu desprezava tanto a espada do Espírito. Tem gente que chegou aqui talvez até dizendo: Deus, a minha prioridade de manhã era o Facebook, era o WhatsApp. Mas essa prioridade está mudando hoje. Está mudando hoje. Quando você acordar, meu irmão, a primeira coisa que você vai querer é falar com Deus e ouvir Ele falar com você pela sua palavra, bendita palavra, espada do Espírito Santo de Deus, espada do Espírito. Dá tempo. Se você quiser ser renovado, aproveita a oportunidade. Fale com Deus aí, meu irmão. Glória a Deus. 1 minuto para você, meu irmão. Fale com Deus. Volte para Deus. Você no Facebook, volte para Deus. 1 minuto. Sharai melecaminasei. Fale com Deus. Sharai melecaminasei minarai. Oh Deus do céu, santo é o teu nome, Pai. Renova crente nesse lugar, Senhor. Obrigado pela sua unção e presença. Renova, Jesus. Renova esse crente desanimado, Senhor. Só tu podes, Pai. Traz de volta o desejo, Senhor, de meditar na palavra do Senhor e estar orando em nome de Jesus, Senhor. Renova, Deus, segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, meu irmão. Jesus está te renovando aí, meu irmão. Aproveita, meu irmão. Não perca a oportunidade. Ei, você que está aí no Facebook aí, Jesus está te renovando aí, aproveita. Sinta dele de novo o desejo de voltar às Escrituras, de voltar à oração. Sinta o renovo de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Vanderlei, o Espírito Santo ainda ministra no meu coração. Meu Deus do céu. Jesus me traz à memória agora, Paulo. Josias, bem novo, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi. Começou a absorver a palavra de Deus naquele tempo para a vida dele. Não conformado com a geração daquela época, Josias só conseguiu fazer a reforma que fez dentro do templo por causa da busca a Deus e por causa da palavra, meu irmão. Se tem palavra e oração, tem avivamento, meu irmão. Se não tem palavra e nem oração, sai fora, porque é movimento, não é avivamento. Mas se tem palavra e oração, tem avivamento de Deus. Oh, glória a Deus!
Maravilha de Deus. Nós vamos encerrar, meu irmão. Glória a Jesus. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Nós vamos encerrar agradecendo ao nosso Deus pela misericórdia, Deus, pela palavra dele, meu irmão, pelo renovo dele, meu irmão, e por ele ter recebido o culto que ofertamos para ele neste lugar. Continue firme, meu irmão. Tu está na luta, não terminou ainda não. O inimigo vai tentar te parar, mas Deus é maior. Jesus é contigo, amém? Tome posse da palavra do Senhor, nosso Deus, amém? Nós vamos encerrar, nós vamos agradecer ao nosso Deus, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, será que entrou alguém aqui que ainda não conhece Jesus? Será que entrou alguém aqui nessa noite e ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma? Será que alguém aqui, presente aqui no templo? Glória a Deus. Será que alguém? Se há, nós vamos orar. Será que alguém deseja? Glória a Jesus. Não há ninguém? Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amém. Paulo, por favor, Paulo Roberto, me ajuda aqui que a voz já está indo embora. Faz uma oração de agradecimento a Deus. Glória a Deus. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, graça te damos, Senhor, e louvamos teu santo nome, Pai, por este momento maravilhoso, Pai, que passamos aqui, meu Pai, na tua casa, Pai. Cristo falou poderosamente, meu Pai, com cada coração, Pai. Falou poderosamente com cada vida representada neste lugar, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, no meio da tua igreja, no meio de todos nós, Pai. Continua abençoando o teu servo, Pai, o presbítero Denilson, Pai. Ele continua firme, meu Pai, no teus caminhos, meu Pai, fazendo a tua vontade, meu Pai, que o teu nome seja sempre, sempre glorificado, Pai. Agora, Pai, nós retornamos aos nossos lares, Pai, que o Senhor nos proteja, meu Pai, ao retorno à nossa casa, Pai. Nos protegendo de todo mal, Pai, de toda bala perdida, meu Pai, de toda a artimanha do inimigo e do adversário, Pai. E que tenhamos uma noite, meu querido e amado Deus, abençoada na tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai. É a oração que eu te faço, já te agradecendo por tudo. Em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Levante suas mãos, feche os seus olhos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito do nosso Deus, continue sobre a igreja, e nós todos dizemos: amém. Glória a Deus. Vai na paz de Cristo, meu irmão. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Você também no Facebook, tenha uma noite abençoada no nome de Jesus.